E agora eu vou chamar Fernando Catelan, por favor, Fernando, que já entrou aqui, para apresentar o grupo Performatividades e Pedagogias. Fernando, vi que você está aqui na sala. Oi, oi, boa Aí, tarde. pronto. Obrigada, Fernando. Muito obrigada pela presença, viu? Imagina, é um prazer sempre. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu sou o Fernando Catelan, professor do, e, do Profarts, né, do mestrado profissional como colaborador aqui da Unesp. Sou professor também da Educação Básica e estou como vice-coordenador do grupo de pesquisa da professora Carminda, né, Performatividades e Pedagogias, que é um grupo que se dedica a estudar o ensino, né, das artes em geral e em específico teatro, variando bastante as possibilidades, as intersecções, né, nesse campo de estudo. Então ele é um grupo muito aberto. Nós temos pessoas, depois da pandemia, a gente passou a fazer encontros virtuais. Isso permitiu que a gente se ampliasse ainda mais e pudesse ter pessoas que não estavam apenas aqui em São Paulo, né, no estado de São Paulo, como em vários outros lugares. A gente tem pessoas em Tocantins, no Rio Grande do Norte, né, em Manaus, no Rio de Janeiro, né, ou seja, em vários outros estados que fazem parte do grupo. E eu vou mostrar um pouco, se vocês me permitem, eu vou mostrar o site, que eu acho que ajuda a gente a. Deixa eu ver. Vocês estão vendo? Estamos sim, Sim, estamos sim. Sim. Então, esse é o nosso site, performapedagogia.com.br, em que a gente colocou as nossas iniciativas, colocou as nossas ações, né, os nossos estudos. Ele ainda não está terminado. Eu acho que um site nunca está terminado, né? Mas tem várias lacunas ainda que a gente está construindo, que a gente está se dedicando, né? Esse aqui foi o lançamento do livro do grupo, né? Entre cartas, né? Que a professora Rita prefaciou o livro, né? De maneira brilhante. Obrigado, professora. Isso. É, e aí a gente, então, é o grupo Performatividades, né, o grupo de pesquisa que reúne pesquisadores de graduação, de mestrado, doutorado, de várias níveis da educação básica. Tem alguns professores e professoras da educação básica que fazem parte também do grupo. A líder do grupo é a professora Carminda. Quem não conhece, vale muito a pena conhecer, né? Ela é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa extremamente generosa, né, aberta a possibilidades, a conhecimentos e extremamente enriquecedora, sabe? E quando você tem um encontro com ela, você nunca sai igual, você sai transformado, né, do encontro com ela. Então, vale muito a pena, né? Ela é maravilhosa, a professora Carminda Mendes André. E aqui tem algumas pesquisas que a gente está criando o blog, né, e está colocando aos poucos as pesquisas das pessoas do grupo, né. Então, às vezes já tem, sei lá, um, o doutorado, o mestrado, ou pós-doc defendido, né, e apresentado. A pessoa manda um resumo, e aí a gente publica aqui o resumo, né, das pesquisas das pessoas do grupo. A gente tem aqui os integrantes. Essa parte ainda não tá vendo? Tem uns buracos aqui que a gente não está totalmente atualizado, mas com o tempo a gente vai atualizar todo mundo, que vai funcionar como se fosse um, um guia de currículo, sabe, assim, onde tem todos os links, né, do Lattes, das redes sociais, assim, que a gente possa divulgar, né, entre nós essas informações, né. Aqui algumas publicações do grupo, né, que a gente fez, que o grupo já há algum tempo vem fazendo. Essa é a nossa última publicação, aqui, Entre Cartas, e a gente está
atualmente, aqui é o que eu falei, né, da, da onde a gente se encontra, onde a gente é, tem presença. Agora, atualmente a gente está num processo da elaboração de uma nova publicação, só que agora com a, com uma rede. A gente constituiu uma rede no ano passado, que é a rede Mapera, que junto ao grupo de pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, da professora Karina, e da professora Marcinha, aqui da Uninove, em que a gente está se juntando coletivamente nessa rede e fazer alguns estudos que se cruzam, né, nesses 3 grupos de pesquisa. É uma rede nova e que ela aconteceu a partir da 4ª imersão que nós tivemos no ano passado, que a gente vai, aos poucos, a gente vai fazendo imersões, né, ao longo de alguns anos. O terceiro foi no sul da Bahia, junto com um grupo da comunidade lá, eu não vou me lembrar o nome agora, gente, desculpe, que é o Casé, né, que faz parte lá da comunidade. Então, a gente acabou indo até lá, fazendo essa imersão. A gente está programando já uma próxima imersão esse ano para exatamente elaborar o livro. Então, a gente faz com muitas mãos, né, capa, sequência de textos, a gente lê todos os textos, então é uma imersão, e essa imersão no ano passado gerou a publicação dos resumos, né, dos anais dos resumos expandidos que a gente publicou ano passado, tem aqui no Even, e também está aqui na nossa página. Nós temos também as publicações do grupo, das pesquisas, né, então a gente tem aqui todas as pesquisas das pessoas que participam, né, tá um pouco desatualizado, mas já já a gente atualiza também, né, que é o livro da professora Carminda, Teatro e Pós-Dramático na Escola, apontamentos de uma arte educadora, que é da professora Carminda, né, são vários relatos, é muito gostoso a gente, né, ouvir. Adote um artista, não deixe ele virar professor, que é a nossa professora Denise, maravilhosa. Esse livro para mim é um livro de cabeceira, assim, de tão bom e necessário para mim. Às vezes eu recorro a ele, e às vezes, como a gente está na Unesp, a gente pode até recorrer à autora, né, do livro, e ficar fazendo trocas, assim, então é muito, muito bom, assim, esse livro. Uh, o livro do meu mestrado, Improvisação Teatral na Educação de Jovens e Adultos, né, que eu publiquei, Aula como Ocupação, da Natália, que é um livro para quem está na educação básica, nos anos iniciais, é um livro fundamental para entender essa relação da arte com as crianças, como é que elas entendem, como é que é a infância e esta relação, como o contexto escolar, o contexto familiar acaba, de certa forma, influenciando nessa fruição, nesse entendimento do que é arte. Então, é um livro que tem os diálogos que a Natália traz, que é muito, muito, muito gostoso. O livro do Caio, acho que já deve estar finalizando o doutorado aqui dele, sobre territórios de criação, em que ele vai analisar e vai fazer várias pesquisas sobre os grupos coletivos de teatro na cidade de São Paulo, um registro muito importante. Eu vou mostrar aqui publicação não, o primeiro, só que está desconfigurado, ó, tá vendo? Então não vai dar para ver. Então tem os anais que nós publicamos, o Entre Cartas, ensaiando escritas, que foi um projeto muito gostoso de se fazer, porque a gente, pensando em como tirar essa rigidez acadêmica, né, muitas vezes, e não inovador, porque muitas pessoas já fazem isso, a gente se propôs a escrever cartas para as pessoas, para os nossos autores que a gente pesquisa, né, as nossas referências. E cada um de nós escreveu uma carta para um autor, e aí
é muito, muito bacana, porque, de certa forma, a gente fala muito sobre o autor, fala muito sobre a, a obra, a vida, né, desse autor, de maneira não tão rígida, né, tem citação, tem tudo, mas de maneira mais fluida, conversando com o autor, né, e que é um trabalho muito gostoso, assim, de ler. Só que a gente, né, a professora Rita acompanhou esse processo, a gente não foi aceito, porque não tínhamos, não era um livro acadêmico, né, de acordo com as normas, né, e aí a gente falou, não, a gente vai publicar de qualquer jeito, né, e aí a Rita falou, não, eu faço questão de fazer o prefácio desse livro por conta da importância, né, dessas novas possibilidades de escrita acadêmica. Então é um livro delicioso para ler, tem aí para quem quiser acessar, na biblioteca da Unesp tem, o meu capítulo do livro está no repositório, então dá para baixar, porque ele foi agora leitura do último vestibular da Unesp, então dá para ter acesso. E esses outros livros, né, Terras Férteis, para o Chão da Escola, que são livros logo no começo do grupo, né, de pesquisa em que ele foi sendo elaborado e tendo a participação de muitas outras pessoas. Rita, não sei se eu falei tudo, mas a apresentação é essa, e estão abertos, assim, quem quiser a gente se reúne de segunda-feira à tarde, virtualmente, a gente vai dar uns intervalos agora, porque a gente está nesse processo de escrita, né, do livro, de elaboração do livro, do próximo livro, mas segunda-feira à tarde a gente se reúne, virtualmente, por enquanto. Obrigado, professora. Oh, mas obrigada a você, Fernando, que maravilha, viu, conhecer, e olhe, eu fico muito feliz durante essa semana inaugural, assim, sobretudo quando a gente faz esse conjunto dos grupos de pesquisa, porque, meu, é uma coisa, assim, que aí você vai vendo o programa e a produção do programa, assim, né, um panorama a gente vê, e é muito maravilhoso, assim, muito maravilhoso. Eu uso muito essa palavra, né, mas é que é mesmo. Então, assim, parabéns pelo trabalho que vocês realizam, Fernando. É um grupo lindo e, assim, de fato, eu recomendo todas essas leituras que o Fernando apresentou e eu posso dizer muito proximamente, tanto do trabalho da professora Denise, que é fantástico, quanto também esse livro Entre Cartas é de uma lindeza, de uma delicadeza. Gente, assim, é um modo de apresentar a teoria, né, e a aproximação com as autorias, assim, que fica nesse âmbito também do sensível, né, do afeto. Então, é incrível, assim, é um livro lindo e eu tenho muito orgulho de ter feito esse prefácio. De verdade, eu tenho, mesmo. É um dos trabalhos que eu mais gosto de toda a minha produção. É mesmo. Então, muito obrigada, Fernando. Um Eu que prazer ter você agradeço. aqui. Um prazer mesmo, muito grande. Gente, ó, perguntas, dúvidas, também a gente não esgota, não, nossa conversa aqui, tá bom? Pergunta para Fernando Catelão, porque, Fernando, acabei de olhar no repositório da biblioteca da Unesp para encontrar o livro Entre Cartas, então, Rita, se deve saber também, e ele não aparece. Isso, o livro inteiro ele não está no repositório. A única coisa que está no repositório, Anne, é o capítulo do meu capítulo no livro, Hum. que é carta para Boal, que é uma carta para o Boal. Você acha, eu vou pôr o link aqui da editora, mas na biblioteca física você tem o livro. Mas ele não está no catálogo. Ah, não, eu vou depois verificar lá. Mas, Eu entrei agora para verificar justamente para reservar e não vi tá, eu vou dar uma olhada. Obrigado. nada. Tá.